Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma questão de a quebra de padrões, a quebra de cultura, vamos dizer assim, a quebra de tradições, ser a ovelha negra da família, do bairro, da escola, da cidade, e não no sentido ruim. Não é que eu quero falar aqui para caso a sua família seja uma família bem estruturada, bem organizada, você começar a se expor a vícios, a noitadas, não é isso, é o contrário. A gente vai falar um pouquinho sobre a construção do padrão, que ele é construído o quê? Durante décadas, durante repetições de hábitos familiares, repetições de contextos que acontecem. Em cidades pequenas, normalmente você tem ali uma estrutura de mais proximidade, as pessoas são mais próximas, conversam mais. Tem ali uma coisa que fulano que mora ali do outro lado da cidade, que não é tão longe, sabe da vida de ciclano que mora do outro lado. E tem uma coisa de ficar dentro daquela cidade, ficar ali, permanecer naquela cultura, e talvez seja o momento de você quebrar isso, de você quebrar esse padrão de permanecer ali na homeostase, de você permanecer na sua zona de conforto. É isso que eu quero dizer. Se você vem de uma família de várias pessoas que não fizeram ensino superior, que trabalham na roça, por que não quebrar isso? Por que não ir empreender uma coisa nova? Por que não mudar de cidade? Por que não fazer um ensino superior? Entende? Não é querendo desmerecer essas outras coisas, é dar uma nova visão para sua vida, entender que você não está preso às estruturas que você nasceu ali. Um exemplo de cultura que a gente tem é cultura individualistas, como as ocidentais, mas puxado para os Estados Unidos mesmo, porque o Brasil ele não é tão individualista assim. O que acontece? Os individualistas, eles, por exemplo, quando você pergunta para uma pessoa dos Estados Unidos quem ela é, o que ela faz, ela vai falar a profissão dela. Ela vai falar o que ela faz ali no mundo capitalista, né? No caso assim, eu sou um empresário. Eu sou um advogado. Ela vai falar o que ela faz, né? E aí, se você chega numa cultura coletivista, por exemplo, o Oriente, no Japão, por exemplo, ou em comunidades chinesas, né? O Japão ele já tá mais individualista um pouquinho, mas na China ali, mais pro norte da China, as pessoas vão falar: eu sou mãe de 2 filhos, eu sou pai de um filho, eu sou filho de um, eu sou filho do meu pai ali de fulano. E o que isso mostra? Os individualistas são mais preocupados com eles mesmos, com a evolução da carreira deles, consigo, individualistas, eles são preocupados com eles mesmos. E os coletivistas têm aquela maior pressão externa, eles vivem em comunidade, a comunidade é muito importante para eles. E isso muda o seu modo de pensar. O Brasil ele é um pouco mais coletivista do que individualista. E isso cria uma pressão na gente de tentar atender às expectativas externas. E isso faz com que você tenda a manter os padrões das tradições da sua família, da sua cidade, do seu bairro, não sei da onde. E isso pode influenciar a sua vida, como eu já disse antes. Numa cultura mais individualista, você não sentiria tanto essa pressão e você conseguiria mudar o seu foco com maior facilidade. Então se atente, nós estamos numa cultura mais coletivista e isso vai exigir um pouquinho mais de esforço para você prosperar em algo diferente, de você quebrar esses padrões. Outra coisa, a gente está mudando a cada ano. A tecnologia está cada vez mais avançando, mudando, evoluindo. Há 4 anos atrás nem se ouvia falar em ChatGPT, inteligência artificial. Hoje em dia é o que mais tem, tá saindo novas, o mercado está se abrindo, as coisas estão mudando. Se a gente fica preso às coisas de antes, é como se a gente estivesse numa esteira rolante, né? E ela tá sempre indo para frente, né? Que são as evoluções, as novidades, o avanço da ciência. Se você ficar parado, que é se manter ali preso, não quebrar o ciclo, você vai indo para trás e vai sendo deixado. Enquanto isso, tem outras pessoas que estão correndo contra a esteira,
tentando acompanhar, sempre saindo da zona de conforto, sempre saindo dessas tradições, e essas pessoas conseguem acompanhar o ritmo, que a esteira tá puxando para trás. E se você ficar parado, você vai junto. Se você correr, você consegue superar a velocidade da esteira e ir junto com ela. E é isso que é o objetivo da gente. É a gente estar sempre saindo da nossa zona de conforto para poder ficar atualizados, poder acompanhar as atualizações do mundo. Abrir a sua mente para novas ideias, porque é o que mais tem hoje em dia. Não adianta você ficar preso no que 60 anos atrás era o certo. Muitas coisas mudaram, cara, e você tem que mudar também. Não é assim, entendeu? As coisas mudam, as coisas são passageiras, as coisas vão evoluindo, o seu pensamento tem que mudar. Se você ficar preso a vida inteira a um pensamento só, sua vida vai ser medíocre. E com o passar do tempo, você ainda vai ser chato, vai ser aquela pessoa que muitos nem querem conversar e vai se tornar uma pessoa intolerante. O que mais vemos hoje em dia é pessoas intolerantes, pessoas reacionistas, pessoas que ficam olhando para o passado e falando: nossa, o passado era muito bom, mas é porque não aceita as mudanças. Não tem a mente aberta, não querem ver como o futuro realmente é, como o presente já está muito diferente do passado e tá tudo bem ter essas mudanças. Não é que essas mudanças vão acabar com o mundo. E quando eu digo isso, eu não estou falando de coisas como aquecimento global. Se o aquecimento global continuar, realmente vai dar merda. Não tô falando disso, eu tô falando de coisas como a normalização de relacionamentos homossexuais, que antes era muito mais tabu, hoje em dia é algo normal, e ainda tem gente que é muito preconceituoso com isso. A própria questão da liberdade dos negros, né, das pessoas pretas, que ocorreu no Brasil há 200 e tantos anos atrás, mas ainda tem uma visão muito errada sobre. Tem gente que ainda é preconceituoso. Isso é ridículo. Tipo, o que muda? Somos todos seres humanos, né? Entende? Então, é isso que eu quero dizer. Essa mudança do jeito de pensar, essa abertura para novas ideias. Porque se as estruturas estão sempre mudando com maior facilidade, por exemplo, é um exemplo muito bom para se dar. Quando a Lei Áurea foi assinada, se mudou a estrutura, mas isso não significa que mudou o pensamento das pessoas. A partir do momento que falou os escravos estão libertos na lei, realmente mudou na cabeça de todo mundo, os escravos são libertos? Não, ainda teve fazendeiro que continuou escravizando pessoas por debaixo da lei, teve gente que até hoje é racista, então tipo assim, não mudou a estrutura individual, mudou a estrutura da organização ali. Realmente a estrutura maior, o macro, o micro, muitos continuaram presos no passado. É isso que eu quero falar. Muita gente continuando presa no passado atrapalha a evolução do macro. E aí quando vê vai criar uma massa alienada, uma massa que nem sabe o que está fazendo. Isso já existe, gente. O Brasil é muito polarizado. Tem gente que está presa em 2018 ainda. Nós estamos em 2025, já é hora de sair de 2018, da pátria, né? Se é que vocês me entendem, né? Essa questão de polarização política, isso tudo é pessoas que permanecem no passado. Não é porque um político foi bom há 10, 12 anos atrás que agora voltando ele vai ser bom de novo. Tá? Então, isso acontece com o nosso atual presidente, tá? Eu sei que muita gente fica raivoso com essas questões, mas é isso mesmo, tá? A gente tem que mudar, as coisas mudam. Você vê que o discurso de muitos políticos brasileiros não mudam, estão presos no passado. Se pegar um vídeo e colocar um take de 10 anos atrás e o take de hoje em dia, vai ser a mesma fala, só que já mudou. Então, se os nossos líderes estão presos nisso, a gente tem que sozinho, com o nosso esforço, tentar mudar as coisas. Tentar mudar a gente para depois tentar mudar o mundo. Abrir a nossa cabeça para novas ideias, aceitar quando estamos errados, aceitar uma mudança de opinião, porque isso é normal. As coisas são voláteis e nós também somos voláteis. Nós não vamos nos manter com os mesmos pensamentos a vida inteira. Certo? Então, esse vídeo, mesmo tendo sendo curto, eu queria passar essa coisa de tenta quebrar o padrão, tenta ser diferente desse padrão de manter sempre as mesmas coisas,
quando essas coisas você perceber que estão prejudicando a situação. Quando você perceber que o mundo já não está pedindo mais aquilo, seja aberto à mudança. Não fique preso no passado.